Boa tarde, que Deus abençoe cada um de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo venha nos dar inteligência e sabedoria para poder viver segundo a vontade de Deus, né? Porque o corpo milita contra o espírito, né? E a gente vai vivendo a cada dia tentando desviar do mal, desviar das coisas erradas, né? Pedindo a Deus sabedoria para poder agir, né? Pra gente não fazer as coisas de uma forma que no futuro venha nos prejudicar, né? Venha fazer a gente sofrer, né? Eu vou ler aqui Romanos, né? Adão e Cristo. Romanos, quem escreveu Romanos foi Paulo, né? É como se fosse uma carta, né? Os romanos de Roma, né? Epístola de Paulo aos romanos. Se vocês puderem também, leia Romanos. Romanos é muito bom, tá? Deus fala muito através da boca de Paulo, né? Através das cartas dele, né? Então é muito bom, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, é a forma que Deus conversa com a gente, né? Você vai ler na Bíblia, você vai mudando o seu jeito de pensar e assim a sua forma de agir. Você vai comparando uma coisa com a outra, vai vendo a diferença, né, das coisas, que cada ação é uma reação, né? A lei da física, né? Cada ação é uma reação. Então a gente tem que agir de uma forma que no futuro se transforme em uma coisa boa, né? Então, o que a gente faz hoje, amanhã vai refletir na vida da gente, né? É igual muita gente fala assim, que você planta hoje, você colhe amanhã, né? Então, a gente vai procurando, a gente tem que procurar de Deus, saber o que é certo, o que é errado, né? Porque o mundo nos oferece muita coisa, e as coisas que o mundo muitas vezes nos oferece é um prazer momentâneo. Não nos mostra a consequência, né, daquele prazer momentâneo, daquele ato, daquele momento, né? Não nos orienta a saber o que vai acontecer amanhã, né? E através da palavra de Deus a gente vai aprendendo a viver, aprendendo a desviar do mal, a observando as coisas que deu certo, que deu errado, né? E como a gente deve agir, né? Então vamos lá. Romanos 5:12. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, né? Adão, por causa do Adão, né? Entrou o pecado no mundo. Por isso todos nós somos pecadores, né? Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava pelo que havia de vir. Então aqui está escrito assim, em questão o pecado, né? Deus da questão do Adão, né? O pecado veio no mundo, né? Através de Adão. Então, quando
Moisés escreveu os 10 mandamentos, né? Que os 10 mandamentos de Moisés é a lei, né? Essa é a lei, os 10 mandamentos de Moisés, que está escrito tá escrito aqui em Êxodo 20, tá? Você vai lá no Êxodo 20 e lê lá os 10 mandamentos, tá? Tá em Êxodo 20, os 10 mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, né? Então, depois de Adão, né, até Moisés não tinha a lei. Depois de Moisés teve a lei, né? E depois de Moisés que teve a lei, veio quem? Depois da lei veio Jesus, né? Que é o nosso Cordeiro sem pecado, que morreu na cruz por nós, né? Vamos continuar aqui, né? Eu vou ler de novo 15, né? Todavia, não é assim o dom gratuito. Todavia, não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreu muitos mais a graça, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos, né? A questão de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, né? A graça foi abundante sobre o mundo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque julgamento deriva de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, né? Jesus Cristo veio, né? E o pecado são essas ofensas, né? E ele veio para nos salvar, né? Ele que nos justifica dos nossos pecados. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Esse um só aqui, reinou a morte aqui, é Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, por ele veio a graça, né? Por meio de um só, saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio ao juiz sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esse homem é Adão, né? Desobediência dele, muitos se tornaram pecadores. Assim, também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse um só é Jesus Cristo, né? Pela obediência dele, muitos se tornarão justos. Quer dizer, pela atitude de Jesus, né? Pelo jeito que Jesus agiu. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim, de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, e mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Né?
Porque Jesus morreu por nós, né? Ele é o Cordeiro sem pecado, né? Então, Jesus ele veio para poder cumprir a promessa, né? Que quando Adão pecou, Jesus é a promessa que ia vir o Salvador. E Jesus é o Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, né? Hoje, se você fazer alguma coisa de errada e arrepender e colocar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E arrepender daquilo que você fez e tentar fazer as coisas certas, pedir perdão, orar, conversar com Deus, porque Deus te ouve, Ele te perdoa os seus pecados, né? E Jesus ele veio para nos ensinar o caminho. Jesus ele é a promessa, né? Que ele viria para redimir nossos pecados. E ele nos ensina o caminho. Ele nos ensina o caminho através do quê? Através da experiência de vida dele. Entendeu? Através da lei de Moisés. Entende? Se você lê a Bíblia, você lê a história de Jesus, você vai ver o jeito que ele agia, como ele pensava e como ele ensinava o jeito da gente agir, o jeito da gente pensar. Porque tudo antes de existir foi um pensamento. Você entendeu? Tudo antes de fazer alguma coisa, teve um pensamento, teve alguém que pensou naquilo ali para projetar, para aquilo ali existir. Então, Jesus, ele veio nos ensinar a andar, porque o Jesus é o caminho. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado, para a gente fazer as coisas certas. Você entendeu? Ele é a verdade. Através da vida dele, você vai ver o que é a verdade, o que é certo. Ele não é mentira. Entende? Ele não te engana. Ele é a vida, né? Ele nos leva a viver, a agir da forma certa. Você entendeu? Nos leva a Deus, né? E Jesus um dia vai voltar. Jesus prometeu que ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, a gente tem que estar firme com ele, né? Porque hoje, você observando as coisas que estão acontecendo no mundo, tá vendo que as coisas estão tão diferentes, né? A forma das pessoas pensar, a forma das pessoas agir, o amor esfriou, né? Você vê muito isso aí. Quando você olha aqui também na Bíblia, você vai ler aqui também em Romanos. Em Romanos você encontra muita coisa em relação a isso, né? Porque você vê aqui, ó, em Romanos 1:18. A ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, os homens sabem o que é a verdade, mas eles detêm, eles não liberam a verdade para os outros, né? Os homens são injustos, né? Porquanto o que Deus se pode conhecer a manifestação entre eles, porque Deus lhe manifestou, quer dizer, Deus mostrou o que é certo, o que é errado, né? Mas mesmo assim, o homem fez as coisas erradas, né? Porque os atributos investíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecendo desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quer dizer, reconhecendo Deus, né? Tem que reconhecer Deus pelas coisas que ele criou.
E o homem inventa outras coisas e o povo, enganando o povo, né? Para o povo não conhecer Deus, né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. São indesculpáveis por quê? Porque eles sabem a verdade e não passam a verdade para o povo. Portanto, tendo conhecido de Deus, não a glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de se tornarem nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se sobre o coração insensato. Não reconheceu a Deus, né? E conhece pelo seu próprio raciocínio. Eles querem agir do jeito que eles acham que é certo, não pelas coisas certas de Deus, né? Incusando-se por sábio, tornando-se loucos, achando que é sábio, tornando-se loucos, fazendo as coisas que eles acham que dá certo, né? E mudando a glória de Deus mudando a glória do Deus incorruptível, sem semelhança, mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis. Quer dizer, comparando Deus, criando imagens corruptíveis, né? Que o homem é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer que eles anularam a glória de Deus, né, criando imagens de homens, né, de répteis, de quadrúpedes, de aves, criando imagens das coisas e adorando aquilo ali, esquecendo quem realmente é Deus. E achando que ele é o dono da verdade, que é do jeito que ele pensa que é o certo, sem seguir o que Deus pede, né? O que Deus escreveu, deixou escrito para nós na lei de Moisés, né? Nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Por isso Deus entregou tais homens à inundiça, pela corrupciência do seu próprio coração, por desonrarem a seu próprio corpo entre si. Assim eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Tá vendo? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, eles pegaram, você pode ler lá em Romanos, tá? Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregaram a Deus as paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros contrários à natureza. Semelhante, os homens também deixaram o contrário da natureza da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo a si mesmo a merecida punição dos seus erros. Não seguiram mais a Deus. Seguiram o prazer da carne. Seguiram aquilo que eles acham que é certo, né? E se corromperam. Continuando aqui, ó. Entregando os gentios à
reprováveis sentimentos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quer dizer, eles abandonaram Deus e Deus deixou eles ver o que eles queriam fazer, né? Cheio de toda injustiça, o homem, né, é cheio de toda injustiça, malicência, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, condenado, ídolo e malignidade, segundo difamadores, quer dizer, falar mal dos outros, né? Caluniadores, aborrecidos de Deus. Quer dizer, não gosta de Deus, não. Você fala alguma coisa que Deus falou, Deus está escrito na Bíblia, eles detesta. Não quer saber, não. Você fala alguma coisa assim, porque a gente vai pedir, ô Espírito Santo, toca nas pessoas, muda elas. Que fazer igual aconteceu com Paulo, né? Que antes era Saulo, caiu as escamas dos olhos dele, enxergar a verdade, que não querem saber a verdade. O problema é esse. Que é só o Espírito Santo para poder tocar nas pessoas para elas enxergar a verdade das coisas. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores dos males, desobediente aos pais. O que mais tem? Desobediente aos pais, né? Acho que é dono da verdade, né? Insensatos, perfidos, sem aflições natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que têm tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim também fazem. As pessoas, no caso aqui, faz as coisas erradas, vê os outros fazer coisa errada, ainda aprova aquilo errado que o outro faz. Entendeu? E Deus vê tudo que está acontecendo, né? E o salário do pecado, das coisas erradas que vão fazendo, é o quê? É a morte, né? Porque Jesus é o caminho, ele veio para ensinar o caminho. Mas as pessoas querem andar segundo a própria sabedoria delas. Não é que a gente não vai pecar, não vai errar. É que se a gente erra, a gente corre atrás de Jesus e pede perdão a Deus e tenta ser um ser humano diferente. Você entendeu? Porque o corpo milita contra o espírito. Mas você tem que tentar ser melhor, tentar ser diferente. E lendo a palavra de Deus, aprendendo as coisas, você vai se transformando, que o Espírito Santo vai fazendo parte da sua vida e mudando o seu jeito de agir, seu jeito de pensar, seu jeito de ser, né? Os gentios e os judeus, igualmente culpados. O juízo de Deus. Portanto, és indesculpáveis o homem, quanto julgam quem quer que seja, porque no que julgais os outros, a ti mesmo te condenam, pois praticam os próprios coisas que condenam. Igual aqui, as pessoas não têm conhecimento das coisas, e a gente também muitas vezes não tinha o conhecimento das coisas de Deus. Então a gente praticava coisa errada. A gente muito aqui também fala em questão do que o povo voltou à idolatria, voltou às coisas e ignorou a Deus. E se você, por exemplo,
sua bisavó sabia de uma coisa, sua avó não passou para sua mãe não passou para você, muita coisa você não sabe. Então você tem que voltar a ler o livro, voltar a procurar a verdade. E a verdade está dentro do livro. E muitas vezes a gente não procura a verdade, a gente não lê, né? A gente não vai atrás, entendeu? Então a gente tem que ir atrás cada dia. Cada dia que passa, que você lê a Bíblia, você vai modificando o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Você vai descobrindo coisas que você não sabia que era assim. Às vezes você erra, meu povo padece por falta de conhecimento. Porque o povo não lê, não procura o conhecimento para saber. E a gente veio de uma cultura que o incentivo é não ler, é não saber. É muito raro a pessoa ser incentivada a ler. Não, a pessoa é incentivada a viver o momento. A viver o momento, o prazer da carne e só. Agora, a sua tristeza, a sua agonia, as coisas que você passa, que você não tem conhecimento e ninguém te ensina, isso vai ficando aqui. E aí, o que acontece? Você não tem Deus, você não tem não tem como procurar a Deus, não procura a Deus, você vai procurar o prazer no mundo. E quanto mais você procura os prazeres do mundo, mais triste você fica, mais agoniado você fica, né? Mais pecador você é. E quando você conhece Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e te mostra através da palavra dele o que é certo e o que é errado, e você começa a enxergar diferente, você muda o seu jeito de pensar. E você mudando o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de agir. Você começa a ver as coisas. Igual aconteceu com Saulo. Saulo caiu as escamas dos olhos dele. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Até que um dia Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, por que me persegues? E Saulo começou a enxergar, né? Aí foi um homem, foi Judas, eu tava na casa de Judas, né? Não é o Judas Iscariote, não. O outro Judas que tava na casa de Judas e veio um outro orar para Paulo, para Saulo, que transformou em Paulo. E ele era da tribo de Benjamim, né? Mesmo assim, ele não sabia as coisas, ele perseguia os cristãos, matava eles, botava eles lá no Coliseu lá e os leões comiam o povo e tudo mais. Mas eles não sabiam a verdade, entendeu? Até que o Espírito Santo, né? Ele foi batizado pelo Espírito Santo, caiu as escamas dos olhos dele, né? Ele começou a enxergar, e tanto que o que eu tô lendo aqui agora, Romanos, foi Paulo que escreveu. Ele não sabia a verdade, né? Deus muitas vezes pega aquele que está ali fazendo coisa errada e transforma a vida dele para poder explicar as coisas para os outros, mostrar para ele a verdade das coisas. Às vezes você vê uma pessoa, não condena não aponta não, conversa, mostra o caminho, ora por ela, para o Espírito Santo tocar na vida que é a pessoa. Quem sabe ela vai se transformar, essa pessoa vai se transformar, vai ser igual o Saulo, que era igual o Saulo e vira um Paulo, né? Muda o jeito de pensar, né? Muda o jeito de agir, né? Igual que, portanto, os indesculpáveis, o homem, quando julga, quem quer que seja, porque no que julgai os outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam as tais coisas. Tu, ó homem, que conhecedes o que pratica tais coisas e faz o mesmo, pensais que te livrais do juízo de Deus? Ou desprezado da riqueza das suas bondades e tolerância,
indignidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, né? Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumula contra ti mesmo ira, para que o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo a sua procedimento. O dia que Deus for julgar nós, Ele vai julgar nós a cada um pelos nossos atos, né? Pelas coisas que a gente fez. E a gente tem que tentar fazer as coisas certas, né? Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulando contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, né? Então vamos tentar fazer as coisas certas, né? Vamos pedir perdão a Deus, parar de julgar os outros, tentar fazer as coisas certas, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ler a palavra de Deus, né? Tentar fazer as coisas certas segundo a vontade de Deus, né? Porque Deus Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então, que Deus abençoe cada um de uma forma especial, em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dá inteligência, sabedoria, compreender a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia, né? Ler também a Bíblia, né? Ler mais, procurar a entender, porque a gente lendo mais, Deus nos ensina a viver segundo a vontade dele, né? Meu povo padece por falta de conhecimento porque o povo não lê, o povo não procura Deus, né? Não é que, vamos falar assim, uma vez eu ouvi falar sobre isso, foi até o Rodrigo Silva, né? Ele falou assim: não é que a pessoa, questão de Deus não é mau, Deus é justo, entendeu? Muitas vezes a pessoa fala assim, porque o mundo é assim, porque as coisas dão errado e tal, porque muitas vezes as pessoas não procuram Deus, né? Não procura a verdade, não procura agir segundo a vontade de Deus, né? Às vezes você está agindo segundo a vontade de Deus, Deus está te abençoando, te ensinando a viver, porque um pai bom, um bom pai, ele corrige seu filho, não deixa seu filho fazer as coisas de qualquer jeito. Ele sabe que se ele corrigir agora, mais tarde vai ser um bom homem, uma boa mulher, né? Então que Deus abençoe cada um de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. E tenha um bom dia, tá? Que Deus abençoe.